Olá, olá, olá. É Lendas para Sempre. E no Lendas para Sempre, a gente sempre traz uma pessoa que construiu a sua história a partir de muita alegria, muita dor, muito sofrimento e, principalmente, com muita fé no dia de amanhã. E hoje vamos trazer para vocês, assim que rodar a vinheta, o nosso convidado. Vera, prazer em tê-lo aqui, porque você é uma verdadeira lenda. E eu costumo brincar dizendo assim, que eu prefiro conversar e falar com a pessoa enquanto está aqui no convívio do dia a dia, do que só no obituário. Ao lado, Gabriel, neto e futuro campeão já está na tela. Exatamente, nosso futuro campeão. Depois de formar alguns campeões, agora é a vez do meu neto. Família, né? Na família. Isso. No kickbox. A princípio, a ideia é essa. Vamos transformar no campeão, né, do kickbox. Assim, eu costumo almejar o primeiro mais alto. Sim. O ponto mais alto do kickbox. Seria o campeão mundial do kickbox, campeão dos maiores eventos, como por exemplo hoje temos o Glory Kickbox, temos o K1 voltando aí também, com grandes possibilidades. Então, a partir daí, campeão mundial, campeão do Glory Kickbox, ou do K1, tá? Aí sim a gente pode almejar outros, que seria um caminho voltado para o boxe, por exemplo, né? Que é o boxe. No Brasil, talvez ainda a gente não tenha, assim, tivemos grandes ídolos no passado, né? Sim. Júpiter, Servilho, Miguel, Servilho, tal, grandes nomes, né? Mas, por exemplo, ultimamente a gente está carente do boxe. E a gente, de repente, vamos fazer esse caminho através do kickbox para chegarmos num futuro, né? E temos condições de estar aí encaixando no boxe. Gabriel, como é ser treinado por um super treinador? Porque quem não se recorda, vamos recordar, fez e transformou Paulo Zorello tricampeão mundial. Recentemente, temos um novo multicampeão no MMA, que é quem? Alex Poitin. Alex Poitin, que foi cria do seu avô, que é Poitin em função do mestre Beló. Das minhas origens, inclusive. Das suas origens. Das minhas origens indígenas. Vi esse lado dele também, né? Esse lado do índio nele, né? Sim. Conversando ali, observando ele nos treinamentos. Aí eu falei, pô, você é um índio? Essa história é interessante, né? Porque quando eu falei para ser um índio, ele não sabia nem o que era ser índio. Sim. Aí só que ele ficou na cabeça dele. Por quê? Eu falei, porque você tem os traços, você tem o comportamento de um guerreiro ancestral, né? Aí ele foi, então, para sua mãe, perguntou para sua mãe, e sua mãe passou a informação de que os seus avós, né, seriam índios. E ser índio é muito interessante, porque nós descobrimos que temos uma ancestralidade por origem na mesma região de Minas. Provavelmente os mesmos ancestrais. Você é de que cidade? Eu sou Taparuba. Zona da Mata, Minas, né? Norte de Minas, tal. Perto de? Carangola. Os meus bisavós são de Carangola. Aqui. Entendeu? Eu sou de Carangola também. Então Gabriel não é, né? Não. Gabriel é de Diadema. Então nós temos as origens comuns. Minha avó também consta que teve uma bisavó índia. Né? Então nós temos todos os nossos rituais mineiros. Aquele mineiro raiz, né? Mineiro raiz. E eu falei dos dois super campeões, mas é importante não é falar sobre eles. Eu quero falar da sua origem de interior de Minas até chegar em São Paulo. Você está em São Bernardo, né? E como é que foi essa transformação de um menino de interior de 1955 a super campeão? Eu quero que você também conte os seus títulos. Tá, legal. Olha, é uma coisa interessante, porque, sei lá, a gente nasce numa condição assim. Por exemplo, você sabe muito bem, essa região que nós somos,
Carangola, ali, Taparuba, Ipanema e tal, tem essa coisa do terra dos Aimoré. Os Aimoré eram um povo assim, que não aceitou a entrada do invasor assim. O invasor ali, ele teve que respeitar, porque realmente, vamos dizer, grandes guerreiros, né? Os Aimoré temidos mesmo, tudo mais. E aí o que acontece? Nessa história toda, você tem, né, 500 anos aí de luta, né? Sim. Por exemplo, a guerra contra os Aimoré começou lá em 1557, ela durou até 1908, por ali. Por exemplo, Taparuba mais ou menos nasceu nessa época. Os meus tios lá, avós, coisas e tal, foram fundadores daquela região, né, praticamente, né. Eles chegaram ali por parte do meu pai, né, no caso, chegou ali um avô, já mestiço de índio, né, tupi, com europeu, que seria o caso português, hoje a gente não sabe exatamente a origem. E meu avô, no caso, se casou com uma mulher indígena da terra, né, uma Aimoré, e aí nasceu, né, meu pai e toda essa... É a sua avó que andava de espingarda? E essa minha tataravó era uma líder. Era uma líder que andava armada para entrar na aldeia. Para entrar lá, meu tio, no caso, né, ele conta essa história. E você traz para dentro da sua carreira, porque você foi campeão em que categorias? Cara, eu por exemplo, eu lutei nos bons tempos lá nos anos 70, anos 80 e tal, até meados dos anos 80, eu lutei o kickbox e lutei o taekwondo, né? O karatê com contato, né? Na época, né? E os desafios assim, tipo, marcado ou não, desafio contra todas as modalidades. O boxe, por exemplo, é uma coisa que eu comecei com boxe, mas eu era muito menino, então eu fiz algumas lutas no antigo CMTC, mas eu tinha 15 anos, era muito pequeno, tal, muito, assim, ainda meio desnorteado, vamos dizer assim, né? CMTC era a antiga Companhia Metropolitana de Transporte. Né? Eles promoviam o boxe lá, de uma certa forma, foi o início do boxe no Brasil ali, amador, começou ali no CMTC. E com o apoio da Gazeta Esportiva. Gazeta Esportiva, exatamente. Porque quem não se lembra da Gazeta Esportiva, ficava na Casper Libero, fazia as corridas de fim de ano, a São Silvestre, e pena que as coisas vão perdendo a memória. Então a gente precisa resgatar, porque as lendas são construídas de história. Exatamente. Né? E quanto que esse seu sangue índio influenciou você no seu desenvolvimento? Então, como eu estava contando a história, toda essa história dos meus bisavós, coisa e tal, muita coisa aconteceu ali, eu herdei isso assim de uma forma natural. Sim. Né? Por exemplo, eu tinha 6 anos, sei lá, por aí, 7 anos só. Eu estava morando em Conceição de Ipanema nessa época. Tá? Aí estávamos eu e meu pai numa trilha, aí a gente tinha um cachorro chamado Tupã. Esse cachorro, Tupã, para quem não sabe, é o grande espírito, né, protetor do Brasil, aquela coisa do que a gente já conhece, algumas pessoas conhecem essa história, né? Digamos, faz parte da mitologia indígena brasileira. E esse cachorrinho, do nada assim, ele passou na minha frente do meu pai, assim, uma jararaca mordeu ele. E esse cachorro veio aparecer por isso, né? Então, assim, ficou aquela história, assim, na minha mente, na mente do meu pai também, ficou assim, Tupã nos salvou, né? Que aquela jararaca... Salvou mesmo. Sim. Aquela jararaca provavelmente mordeu a mim, aí eu como criança, né? Eles até, esse meu bisavô, que eu, né, lá de Carangola, por exemplo, ele foi mordido por jararaca umas 5 vezes, mas ele já era um adulto, né? Sim. E ele resistiu com ervas lá, com aquele trabalho lá, enfim, e resistiu. Parecia com quase 100 anos de idade. Gabriel, que está iniciando, sei que você com Poitin, quem quiser conhecer a história do Poitin, vai conhecer a história em outros vídeos. Hoje a história é sua. Certo. Tá? Você ensinou alguns rituais, as danças da Poitin. Gabriel também está recebendo esse encaminhado nessa mesma direção. E como é que você absorve toda essa experiência fantástica? Como uma pessoa de São Paulo, uma pessoa criada nessa modernidade de hoje, não nossa, que a gente vem com traços, né, lá de trás de vida. Como é que você absorve isso? Só como um folclore ou absorve mesmo? É uma coisa um pouco diferente, porque realmente
não é uma coisa que a gente vê hoje no dia a dia, mas uma coisa que eu tenho para mim que é algo importante, né? Como a gente saber da nossa ancestralidade, e isso é importante. As origens definem a gente, as origens, né? E isso deve ser sempre preservado, viu, Gabriel? Porque não importa onde você chega, você teve um início. Por isso que eu estou falei da onde está hoje, Beloca, mas quero falar do início até chegar de novo aonde já está. Certo, né? lógico. Então, essa década de 70 você lutou, quando que você vira, você teve títulos, você é praticamente quem instituiu o kickbox, né? Foi você quem incentivou, que trouxe, junto com outras artes marciais, né? Na realidade, as minhas vitórias, tanto para me formar como faixa preta, para me tornar, aí a partir do momento eu me tornei assistente dele, tá? Aí veio logo em seguida, assim, um mestre chamado Mestre Ho. Esse cara, ele dava aula na Tailândia, depois mandaram para a Tailândia para dar aula de taekwondo na Tailândia. Só que assim, a Tailândia é a terra do Muay Thai. Sim. Então ele ficou lá alguns anos, ele enfrentou os campeões lá tailandeses, muitos desafios ali e tal, e o meu mestre, ele foi instrutor do exército norte-americano na guerra do Vietnã. Tá? Ou seja, o cara que ensinava lá os norte-americanos se depender dos Vietcong lá. Que escola fantástica, hein? Aí esse cara, ele veio para o Brasil, para o meu mestre agilizar a documentação dele para ir para os Estados Unidos. Aí, como ele tinha esse conhecimento do Muay Thai e tudo mais, eu ficava já nessa época como assistente do meu mestre, eu ficava na academia o dia inteiro, eu estudava de manhã, ficava na academia o dia inteiro, eu já competia, né, enfim, e mostrava minhas qualidades ali no treinamento. Aí um belo dia ele me chamou para lutar. Eu, né, não conhecia esse Muay Thai, o boxe tailandês, né, que a gente chamava, né, e eu usei ali minhas técnicas do taekwondo, aquela aprendizagem do boxe que eu comecei lá nos anos... bem no início dos anos 70 e tal, né, que eu estava falando, e também esse conhecimento da luta do Zaimoré, que era a luta corporal. Sim. E nessa história, ele tentava, por exemplo, me agarrar, era queda, porque a luta Zaimoré é uma luta corporal, muito forte, né, por sinal. Era queda. Ele tentava trocar soco, eu agarrava, era queda. Na distância, os chutes de taekwondo, o meu chute, a qualidade de chute de taekwondo que eu desenvolvi, juntamente com os treinamentos do meu mestre, eu superava ele. Enfim, vamos dizer assim, eu dei um pau no cara. E ele ficou admirado. Aí ele falou, você vai para mim, eu estou aqui fazendo com intérprete, eu trouxe um intérprete para explicar a situação, e você vai comigo para os Estados Unidos, nós vamos ganhar dinheiro, tá? Vamos te treinar. Aí ele passou a me treinar naquele trabalho do golpe Muay Thai, que usa mais a canela ali, né? Enfim, ajoelhado, o clinch do Muay Thai, para me preparar para me enfrentar tailandês e tudo que viesse, para desafios que viessem pela frente. Só que me treinou nessa época, aí chegou uma época que o meu mestre virou para mim e falou, olha, você quer ir com ele, você pode ir, porque você vai com toda a documentação, tudo em dia, tudo arrumadinho, você vai entrar, digamos, nos Estados Unidos oficialmente, né? Com cidadania e tudo mais. Você sabe, o veterano de guerra ele tem essa, sabe? Enfim. E aí eu falei, não, eu vou ficar no Brasil, eu vou ser campeão mundial pelo Brasil, se amor pelo país, aquela coisa. E essa foi minha resposta, assim, fiquei no Brasil. E você conquistou que títulos? Então, aí no kickbox, eu fui campeão, no taekwondo, né? Vamos começar pelo taekwondo lá atrás. Fui campeão brasileiro, né? Campeão sul-americano, campeão intercontinental, campeão, assim, vamos dizer assim, aqueles títulos internacionais que eram oferecidos na época. No kickbox, a mesma coisa. No karatê por contato, né, que é oficial, fui campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano e campeões, assim, com desafios internacionais. Você treina com o Gabriel? Hoje, assim, eu faço escolinha com ele, né? Porque eu estou proibido, assim, de me movimentar muito por causa das contusões do tempo, né? Quantos alunos você tem na academia? Hoje, são poucos alunos, a gente não é uma academia muito lotada, mas eu creio que deve ter uns 80 alunos por aí. 80 alunos? Vamos dizer assim. Não é pouco, hein? A gente dá aula de 10 horas da manhã até 10 ou 11 horas da noite, alguns dias, né? Pois é. E talentos, assim, para se tornarem campeões, é até interessante essa parte, né? Por exemplo, como eu formei lá Paulo Zorella, tricampeão mundial, tem toda a história e tal,
formei Alex Poitin, tal, hoje todo mundo sabe o currículo do cara aí. E todo esse trabalho, aí dá aquela vontade de dar aquela acomodada, né? Não preciso mais, tal. Tô bem, né? Já cumpri o meu papel. Mas aí começa a aparecer novos desafios, né? E esses desafios, por exemplo, para formar campeões, que me incentivou mais é o Gabriel. Ele, porque na condição de meu neto, ele chega e fala, eu quero ser campeão. Entendeu? Eu quero. Você sabe o sacrifício que vai ter que ter como atleta? Eu tô ciente disso. Mas está estudando? Eu terminei a escola, mas não fiz faculdade e, por enquanto, só o que eu faço é treinar. Só treinar. A escola sempre me proporcionou abertura de portas, né? Um atleta, ex-atleta seu, o Paulo Gerello, professor de educação física, porque às vezes a escola também ajuda a educar, né? A disciplinar. Se bem que você tem a melhor escola, que é ele do seu lado. Tá? Desse cartel todo que vem caminhando, o mais importante que eu acho, além dos títulos, é transformação de um menino que chega aqui. Você tem uma história belíssima para relatar e se torna homem, se torna independente. Conta pra gente uma história que eu sei que você tem, recente aqui na sua academia, que uma mãe está profundamente grata. A história é sua. O menino, né, que você já não é um menino, ele tem 20 e poucos anos. Ele tem esse autismo, né, um grau bem elevado, inclusive. E dificuldade para tudo. Muito inteligente, uma pessoa maravilhosa. E ele começou comigo aqui, está por 2 meses praticamente de treinamento. O cunhado dele já treina mais tempo comigo. Já é um cara também que já é de outras escolas, tal, e me procurou justamente para sentindo essa vibração do guerreiro aqui, né? Aí trouxe o Felipe, né? Que esse menino chama Felipe e tal. E ele começou a treinar comigo e conversando com ele, passando os treinamentos, toda essa coisa da identidade também, né? E ele hoje, por exemplo, ele trata, né? Faz tratamento psicológico e tal. E a psicóloga lá, a psicoterapeuta, ele falou que na academia ele ia levar 1 ano mais ou menos para ele se soltar. Para ele começar a aprender. Pô, ele com 2 meses ele já está subindo no ringue, logicamente a gente tem todos os cuidados, mas sem falar nada, né? Ele sabe das condições dele, os caras que estão fazendo com ele, mesmo sem saber né, do problema dele, sabem também porque ele é um iniciante, então eu coordeno ali. Então, não só subindo no ringue, como a felicidade dele, a alegria dele e a coragem que ele está adquirindo. Por exemplo, ele para vir para a academia, ele teria que vir acompanhado, alguém trazer ele. O cunhado, ou a irmã, alguém trazia. Hoje, ele já vem sozinho na caminhada. Ele vem sozinho para a academia, anda sozinho. O encorajamento dele, assim, já está disputando vaga de emprego aí. Enfim, é um cara que, poxa vida, a evolução dele em 2 meses de treinamento é uma coisa fantástica. Isso, Belacqua, é aqui, ó. É isso. É isso que nós estamos falando, de pessoas que construíram suas histórias e transformam outras. Que coisa linda! Eu acho maravilhoso mesmo. Acho lindo. Ontem mesmo eu conversei com o cunhado dele, né? O Bruno, né? Aí o Bruno estava me falando que a felicidade dele, a grandeza dele, hoje é outra, poxa vida. E que ele, a irmã, a família toda, é muito agradecido. Mas eu vejo assim, eu não gosto muito de falar de mim, né? Até porque eu nem sei falar de mim. Sabe? Mas assim, é um trabalho que a gente faz, que eu acho que não é só a parte técnica, a estratégia, tudo mais, mas tem muito a ver com a identidade nossa. Claro. Porque você já resgatou mais de um que não estava adequado, não é nem como atleta adequado à vida, resgatou, né? Quem conhece a história do kickbox sabe de quem eu estou falando, né? Não precisa ser mencionado de novo a mesma coisa. Então você é uma pessoa que resgata as almas, é uma pessoa que traz um benefício inacreditável. Não pode parar, você está muito novo. Eu sou bem mais velho do que você, ainda estou aqui. Eu não pretendo parar, não. Então esse incentivo que eu tive do meu neto hoje, assim, para formar campeões, no caso do Gabriel, a minha
vamos dizer assim. Seu foco. É, meu foco. Mas eu tenho outros com esse mesmo objetivo e eu me concentro neles também. Pode falar o nome deles? Luiz, por exemplo. Luiz é um. Luiz. Eu dei o nome dele, como é que fala? É Luiz Suarana, né? Ele, por exemplo, o Gabriel, eu chamo de Jaguareté, que é a onça, né? A onça verdadeira, a onça pintada. Ele é? É o Jaguareté. Jaguareté. É a onça verdadeira. E o Luiz é? Sussuarana, que é Sussuarana. que é o puma, né? Sim. É o puma, porque o puma é mais ágil. O Luiz ele é mais leve e ele é muito ágil. E ele tem esses movimentos do puma, né? Eu acho interessante, né? Isso aí. E por outro você deu também um nome indígena. E o nome indígena, o Poatan. O Poatan. O Poatan foi. Sim. É uma coisa você assim. que batizou ele de Poatan. Poatan foi eu. Tá. O pó é mão, né? E a Tan é forte. Ele gosta da tradução assim, mão de pedra. Que pode Isso é similar. Só que o pedra seria Itá, né? Pode dar. Mas Atan. Tá. Outros que você já batizou agora? Agora que eu digo na vida? Na vida. Assim, para muitos, assim, eu não cheguei a dar, porque às vezes eu analiso a pessoa, né? Assim, até quando, sabe, vai ser um representante. Porque você sabe muito bem das nossas origens, da nossa luta, né? Você como tem lá uma bisavó, né, sei lá, uma avó indígena, de origem indígena, a gente sabe dessa luta, então a gente não pode estar dando nome para qualquer um, o cara tem que ser merecedor. Tem que ser merecedor. E você acha que você, Gabriel, vai honrar esse seu nome indígena? Vai honrar? Fantástico, fantástico. Eu estou entrevistando também o Gabriel, porque eu faço questão que quando ele tenha daqui mais 2, 3 anos, 4 anos, que com 24 anos já é um atleta. Sim, né? a proposta é essa. Se recorde deste primeiro momento, primeira entrevista praticamente? Então a primeira vez a gente nunca esquece. Você tem este caminho que está sendo feito, ok? O que é que te dá mais orgulho, além de ser um atleta campeão? Vamos lá. Perguntinha que tem que pensar, né? Mais ou menos o quê? Bárbara, hoje, próximo dos 40 anos, uma das minhas filhas. Essa minha filha mora no Japão hoje. Ela é irmã gêmea da mãe dele, Sim. Amanda, né? A Bárbara tinha diabetes. Aí ela... Só que naquela época, 40 anos atrás, 30 anos atrás... O tratamento é difícil. Era difícil e não era postado ali lá, não era ali, na hora de saber. Aí ela estava mal ali, fez todos os exames e tal, ficamos esperando o resultado, eu fiquei com ela em casa, eu tinha uma academia e tal. Aí num determinado momento, né, eu tinha que vir para a academia. Ela estava melhorzinha lá, eu deixei ela com a mãe dela e estava esperando o resultado, tá? Aí eu estou lá dando aula, daqui a pouco chega ela na academia. Minha esposa, né, hoje, a mãe da Bárbara e tal, e a minha cunhada, a Sônia e tal. Aí a minha mãe, eu estava junto também. A situação dela é essa. Diabetes dela lá, a glicemia dela 1050, 1060, algo assim. Tá tudo congelado, né? Sim. Aí vamos para o determinado hospital. Posso falar o nome do hospital? Pode, aqui pode falar. Hospital Assunção. Eu quero que todo mundo leia. Belacqua Vera. Aqui todo mundo pode falar de marca, porque não tem patrocínio. O patrocínio é você que está aqui. Você pode citar todo mundo. Então tá, Hospital Assunção. Assunção. Os hospitais aqui. Legal, da região. Aí, mas como que vamos fazer lá? A gente não tinha grana, não tinha os convênios. Vamos para lá. Parece que é aquela coisa do espiritual, né? Aí chegamos no Hospital Assunção, o médico do pronto-socorro atendeu e internou ela na UTI do Hospital Assunção. Aí eu, né, legal, porque ali conversei com o chefe da UTI e tudo mais, tá? Aí no outro dia de manhã voltamos, né, para conversar com o médico. Ela entrou em coma já entrou, né? Sim. Situação de coma. Que susto, hein? Que susto mesmo. Aí o que acontece? Veio o chefe da UTI, falou comigo, olha, no que depender de nós, tá, ela vai ser salva aqui na UTI. Agora, a situação dela é essa, um paciente que tomou uns tiros aí, perdeu 5 litros de sangue, sei lá. Aí ele falou algo assim. E, enfim, aí quando ela estava em coma, quando eu cheguei, né, no hospital de manhã,
para conversar com ele. Ela ouviu minha voz e saiu do coma. Já, legal. Aí legal, me atenderam e tal, não pude falar com ela ali e tal, mas já ouviu minha voz, já ficou toda felizinha lá, era bebezinha, 5 anos, 6 anos, sei lá, algo assim. Aí legal. Tô saindo, veio o dono do hospital, veio lá, o diretor do hospital, queriam saber quem era eu. Falei, eu sou fulano, faço isso, isso, isso. Apertaram minha mão e falou, o que depender do hospital, sua filha vai ser salva. Tranquilo. Vai fazer tudo. Aí legal, tinha uma enfermeira assim, ela me chamou e falou, vai lá e falou com aquele médico. Esse médico chama Dr. Gambini, tá? Ou seja, Enzo Gambini. Ele é Ezio Gambini, o doutor. O pai dele chama Enzo Gambini. Aí eu fui conversar com ele, só que eu não reconheci. Tá? Cheguei lá, ele falou quem ele era. Ele era filho desse Enzo Gambini, que em 1975, 76 foi o meu patrocinador para um campeonato mundial de taekwondo. Ele era o diretor de finanças aqui da prefeitura, que me ajudou, nessa época me apoiou e me admirava. Ele andava com 2 filhinhos. E um desses filhos era esse doutor. Que coisa. Então, ciclo, né? Esse cara viu toda aquela coisa minha, aquela minha dedicação à luta, a minha valentia, a minha postura de guerreiro ali, e ele passou a me admirar ali, cara. E cresceu assim, junto com o pai dele, me admirando. Sim. E salvou a vida da minha filha. Resumindo, é isso. E você aqui em São Bernardo? Esse é as coisas que eu mais me orgulho disso. E teve outras paradas, né? Mas... E aqui você em São Bernardo também tem um outro orgulho. Você recebeu que título da Câmara? Ah, sim. É a medalha João Ramalho. É a maior honraria da cidade. A medalha João Ramalho. É uma coisa... Aquele assim, menino do interior chega, que transforma pessoas em campeões e também é reconhecido recebendo a maior honraria. A maior honraria da cidade, medalha João Ramalho. Vou te trazer uma honraria que não é tão grande, mas é um mimo que eu faço questão de te entregar, do programa Lendas para Sempre, onde aqui eu coloco em reconhecimento à sua jornada heróica e inspiradora. Eu quero te dizer que foi uma grande honra, porque eu não falei com um atleta, eu falei com uma pessoa que, antes de tudo, sim, nos honra muito. Me sinto muito honrado, né? Posso... Tá? Venha para cá, Gabriel. Do esporte. Lendas para sempre, neste caso, é do esporte. Do esporte. Muito obrigado. Foi uma honra você ter aberto a academia para a gente, fora do horário. Muito feliz. Meu coração está explodindo de alegria em conhecer uma pessoa tão honrada e brasileira como você. Gabriel, sucesso na vida, porque exemplo você tem. Bacana. Eu só tenho a agradecer. Feliz mesmo. Eu também. Muito obrigado, Jorge. Bacana.